Bom, gente, primeiramente, bom dia. Eu me chamo Elic, sou aluno do último período do curso de Ciências Biológicas e hoje eu serei o seu professor. Nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre as infecções virais em outras espécies. E como nós sabemos, os vírus possuem a capacidade de infectar vários tipos de células, sejam elas pertencentes a animais, a vegetais, a bactérias, fungos ou protozoários. Cada vírus pode infectar somente um reino, fazendo com que o vírus que causa poliomielite não possa agir em plantas ou bactérias. Aqui ao lado, nós temos ilustrados vários tipos de vírus e eu vou falar um pouquinho sobre os mais famosos. O primeiro, influenza A, causadora da gripe espanhola. Ao lado, bacteriófago, que significa comedor de bactérias. Ao lado nós temos o vírus do ebola. Abaixo nós temos o coronavírus, causador do Covid-19. Nós temos também o papilomavírus, causador do HPV. E nós temos o herpes vírus, causador da herpes. Vírus de animais. Há inúmeros tipos de vírus que infectam humanos e outros animais, alguns causando sérias condições, outros não. Alguns vírus podem infectar somente certo grupo de indivíduos, como é exemplo do HIV, que acomete somente aos seres humanos. Outros podem sofrer mutações para infectar mais de um indivíduo, a exemplo, o coronavírus. Na imagem acima, nós temos a imagem ilustrativa de como seria o vírus do HIV. E na imagem de baixo, nós também temos a imagem ilustrativa de como seria o coronavírus. Se nós pararmos para pensar, nós chegaremos à conclusão de que ambos os vírus incidem nas populações humanas, mas também ambos os vírus não começaram com as populações humanas. Tanto o HIV como o coronavírus vieram de outras espécies, sofrendo mutações para que assim pudessem incidir nos seres humanos. Vírus de plantas. Existem muitos tipos de vírus relacionados às plantas, mas geralmente causam apenas uma perda de rendimento e não é economicamente viável tentar controlá-los. Esses vírus são frequentemente transmitidos de planta para planta por organismos conhecidos como vetores, sejam eles pequenos roedores, aves, insetos ou até mesmo peixes, quando nós estamos falando de plantas do mundo aquático. Na imagem ao lado, nós temos uma planta parasitada por um vírus chamado de vírus do mosaico do tabaco. Ele causa essa aparência amarela, mosaica, nas folhas das plantas, como se fosse um degradê partindo do amarelo mais claro até o verde mais escuro. Vírus de bactéria. Os bacteriófagos, e a tradução disso é comedor de bactérias, são um grupo comum e diversificado de vírus e são a entidade biológica mais abundante em ambientes aquáticos. Há até 10 vezes mais desses vírus nos oceanos do que as bactérias. Esses vírus infectam bactérias específicas, ligando-se às moléculas receptoras da superfície e entrando na célula. Na imagem de cima, nós temos a imagem ilustrativa de um bacteriófago, parasitando o quê? Uma célula bacteriana. Ele só faz isso, ele só parasita células bacterianas. E na imagem abaixo nós temos uma imagem real de vários bacteriófagos na superfície de uma bactéria. Essa bactéria é a Escherichia coli. E veja bem, vários deles já estão dentro da bactéria, parasitando internamente. Vírus satélite. São vírus defeituosos que podem se multiplicar somente por associação com um vírus auxiliar, que complementa o gene defeituoso. Vírus satélites podem estar associados com certos vírus de plantas, de animais ou bacteriófagos. Esses vírus precisam infectar uma célula já parasitada por outro vírus para assim poder se replicar. Esse tipo de vírus, ele não possui no seu material genético todas as instruções para que a célula hospedeira ela possa fabricar um novo indivíduo, um novo vírus. Sendo assim, ele precisa da ajuda de um outro vírus que já parasite a célula para que assim ele possa se multiplicar. As aplicações na ciência e na medicina.
Os vírus são importantes para o estudo da biologia molecular e celular. São importantíssimos, pois fornecem sistemas simples que podem ser usados para manipular e investigar as funções das células. A genética usa vírus como vetores para inserir genes nas células que estudam. Isso é útil para fazer com que as células produzam materiais estranhos ou para estudar o efeito da inserção de novos genes no genoma. Os vírus usados como armas. A capacidade dos vírus de causar epidemias devastadoras nas sociedades humanas levou à preocupação de que os vírus pudessem ser usados para a guerra biológica. Não é para menos também, né, gente? Nós temos vários exemplos de pandemias no mundo causada por vírus. O primeiro exemplo que eu posso dar é o vírus da gripe espanhola, o vírus da influenza. O segundo exemplo que eu posso dar seria o H1N1, da gripe suína. O terceiro poderia ser o HIV. E o quarto e mais recente que eu poderia dar também seria a pandemia do Covid-19, o coronavírus. Ciência dos materiais e nanotecnologia. As tendências atuais em nanotecnologia prometem fazer um uso muito mais versátil de vírus. Do ponto de vista de um cientista de materiais, os vírus podem ser considerados nanopartículas orgânicas. Sua superfície carrega ferramentas específicas que lhe permitem atravessar as barreiras de suas células hospedeiras, fazendo assim com que os cientistas consigam aprender muito mais coisas a respeito das células, independentemente de serem animais, vegetais. E os vírus sintéticos. Muitos vírus podem ser sintetizados de novo, do zero. E o primeiro vírus sintético foi criado em 2002. Embora seja um equívoco, não é o vírus real que é sintetizado, mas seu genoma de DNA, no caso de um vírus de DNA, ou uma cópia de RNA de seu genoma, no caso do vírus de RNA. Para muitas famílias de vírus, o DNA ou o RNA sintetizado é infeccioso quando introduzido na célula, sendo assim letal para o vírus. Bom, espero que vocês tenham gostado e essa